Irmãos, abra a sua Bíblia, Evangelho de Mateus 19. Mateus capítulo 19, versículo 14. Hoje é nosso culto especial de missões e nós vamos falar sobre o ministério do México 70. Muitos congregam conosco já há algum tempo e não conhecem, desconhecem esse ministério. E hoje nós vamos falar sobre esse trabalho. Só queria lembrá-los ainda em relação ao retiro. Eu sei que nós ficamos muito sofisticados, em relação a retiro. E aí a gente só vai para retiro se tiver um quarto suíte, com banheiro e tal. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. O objetivo do retiro, gente, é buscar Deus, é separar um tempo para buscar Deus. E quando eu conheci a Cristo, os retiros a gente fazia da seguinte forma: a gente ia para uma escola no Casqueiro, e a gente separava os homens as mulheres com as meninas, os homens, os maridos com os meninos. E era uma benção. A gente mesmo fazia comida, a gente se revezava em tudo, na limpeza. Todo mundo trabalhava, todo mundo era abençoado, todo mundo era cheio do Espírito Santo. Era um momento tão especial, igreja, tão especial. Nós saímos transbordando de Deus. Nós queríamos voltar, nós não vemos a hora do próximo retiro. E a gente dormia em colchonete. Era muito legal. E ainda à noite alguns irmãos faziam aquela serenata, a cantata, de quarto em quarto, ia de sala em sala na escola, Era uma coisa tão especial, era uma coisa tão de Deus. E é uma pena que isso tenha ficado para trás, que isso tenha sido só uma boa lembrança hoje, porque hoje as pessoas, elas querem um lugar legal, elas querem uma comida boa e o foco se perdeu, O retiro deixou de ser um lugar para a gente se encher de Deus, E parece mais uma colônia de férias, alguma coisa nesse sentido, E se o nosso coração ele está desfocado, é claro que a gente não vai ser tão abençoado como poderia. Vocês entendem o que eu digo? É claro, se nós perdemos a visão, o entendimento, o foco do que é um retiro, é claro que a gente vai se frustrar, a gente vai reclamar e não vai ser abençoado como deveria ser. Então eu quero falar para você o seguinte: ora a Deus e veja onde está teu coração. Veja o que você realmente espera de um retiro. E, irmão, faça todo o esforço para estar junto. Faça todo o esforço para estar junto. É um momento muito especial, Nós temos ainda essas vagas nos alojamentos, É possível, que você possa ir e desfrutar desse tempo especial com Deus, como corpo, como igreja, tá bom? Amém? Amém. Todos estão lá, Mateus 19, sim? Mateus 19, 14 diz o seguinte: Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Eu vou ler novamente. Então disse Jesus: Deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, pois o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado porque nós nos reunimos essa noite no Teu nome para Te louvar, para Te adorar, para Te bendizer, glorificar o Teu nome santo, reconhecer a Tua grandeza, a Tua majestade, o Teu poder, Te dar a honra, a glória devida, Senhor. Nós estamos aqui para humilhar nossos corações diante da beleza da Tua santidade, dizer que nós Te amamos, Senhor, que o Senhor nos salvou, que o Senhor nos livrou do inferno para sempre, que nossas vidas hoje são Tuas, Senhor. E como nós cantamos, ó Deus, o nosso desejo é simplesmente ser usado pelo Senhor, ser cheio do Senhor, ser transbordado com o Teu Santo Espírito, com o poder do alto, Senhor, porque pertencemos ao Senhor, e ser usado como Tu queres, Senhor. Eu oro que o Senhor fale aos nossos corações essa noite de uma maneira, ó Deus, especial, de uma maneira, Senhor, que nós vamos lembrar disso para o resto de nossas vidas, Senhor. Nós Te amamos, Jesus, então nós pedimos, direciona-nos nesse momento, guia nossos corações ao trono da graça, Senhor,
e nos ajuda a receber tudo que o Senhor tem preparado para nós essa noite. Possamos nos fartar, Senhor. Eu oro já te agradecendo, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Queridos, esse versículo de Mateus 19, 14, quando eu penso no ministério do México 70, eu lembro muito desse versículo. Esse versículo, Mateus 19, 14, ele diz... Jesus, ele fala para nós, para deixarmos as crianças vir até Ele. Não há dúvida do amor de Deus pelas crianças. As crianças pertencem ao Senhor. Todas as crianças são do Senhor. Elas pertencem ao Senhor. E a maior luta do diabo tem sido alcançar as crianças. Tem sido dominar as crianças, distrair as crianças e confundir as crianças, de forma que elas fiquem confusas em relação a Jesus, a salvação, a vida eterna, e elas não se aproximem do Senhor. Mas as crianças são do Senhor. E quando eu vejo Jesus falar, olha, deixem vir a mim as crianças e não as impeçam, Jesus está falando o seguinte: elas são minhas, então faz um favor, sai da frente, não seja um obstáculo para elas. E essa é uma palavra que é para todos nós. Ela atinge os pais, né, o pai e a mãe. Jesus está falando para todo pai, para toda mãe: ei, as crianças são minhas, né? Eu te emprestei, eu te confiei elas para você educá-las na minha palavra. Eu te dei uma grande missão, uma grande responsabilidade de criar essas crianças para mim, de educá-las, ensiná-las a palavra, ensiná-las a viver como alguém que segue, que ama Jesus. Mas elas são minhas. Então é uma boa reflexão, né? Se nós estamos fazendo isso, se nós estamos deixando as crianças vir a Jesus, porque se nós não estamos deixando, nós estamos o quê? As impedindo, não é? Se nós não estamos deixando elas virem a Cristo, nós estamos impedindo, nós estamos sendo pedras de tropeço na vida dos pequeninos. Mas isso não é só para os pais, isso é para todos nós. Quantas crianças nós amamos, nós conhecemos, e o que nos impede, né, de trazê-las a Jesus, de deixá-las conhecer a Cristo, ou ensiná-las sobre o amor de Cristo, ou na oportunidade que tivermos, podemos falar quão grande é o Jesus para elas. Não é verdade? Quantas e quantas oportunidades nós não temos? Sobrinhos, netos, vizinhos. O que não falta é criança, né? E parece que cresce cada dia mais, né? Muita criança. E Jesus fala: olha, eu amo essas crianças, e eu quero que elas venham a mim, e eu quero usar vocês para que elas me conheçam. Então é uma responsabilidade nossa. E Jesus ama tanto as crianças que ele fala que, olha, não os impeça. Ele dá uma explicação: porque o reino dos céus pertence aos que são semelhantes a elas. Criança, para nós, Jesus usa como um exemplo, uma comparação. Ele fala: o reino dos céus são para aqueles que são parecidos com as crianças, são semelhantes na simplicidade da fé. Uma criança é muito crédula. Você fala para ela algo, irmão, ela acredita, e ela vai lembrar daquilo pro resto da vida. Ela vai ensinar outros, ela vai corrigir outros. Quem é pai e mãe sabe, né? Quem é educador sabe. Criança é como uma esponja, né? É capaz de absorver tudo que nós estamos derramando sobre elas. É interessante falar de criança para mim, é até um pouco emocionante, porque na minha vida, como a minha mente era voltada para a área da informática e tudo, era muito tudo exato, né? Então, assim, era uma coisa difícil para mim me imaginar ensinando crianças ou trabalhando com crianças, né? Eu nunca na minha vida imaginei isso, nunca. Não por nada, porque eu nunca pensei a respeito. E o que aconteceu foi que, num determinado momento, e eu quero falar isso rapidamente, né, para a gente poder meditar um pouco mais. Mas num determinado momento que eu falei para Cristo que eu quero servir ao Senhor como uma flecha que acerta o alvo, eis-me aqui, usa-me onde queres. O Senhor, ele abriu meu coração para as crianças de uma forma que eu nunca experimentei na minha vida.
E foi através de uma missionária, né, uma missionária canadense chamada Joan Walker. A Joana, né, que muitos lembram. A Joana, ela veio para o Brasil e eu conheci ela em 2001, né, quando eu conheci o Tim e a capela. Eu conheci a Joana e ela veio para cá, ela estava evangelizando no México 70 e ela tinha um amor tão grande por aquelas crianças, por aquelas pessoas. Eu nunca tinha entrado no México 70 porque eu nunca conheci ninguém lá e também porque a gente cresce falando, olha, cuidado, não vai em determinadas áreas, não vai em algum lugar, existe perigo, existe isso. E então assim, nunca tive a oportunidade de ir até lá. E aí quando a Joana falou, olha, vem um dia comigo e aí a gente, eu quero que você conheça. Aí eu falei assim, então tá bom, eu vou. Então eu fui. E eu fiquei apaixonado quando eu via o amor que ela tinha pelo nosso povo. E eu falei, meu Deus, o Senhor trouxe essa mulher de tão longe para amar o meu povo. O Senhor trouxe essa mulher de tão longe para amar as nossas crianças. E era tão sincero, tão puro, tão de Deus. Eu falei assim, se ela pode, eu também posso. O Senhor me enche e me usa. Eu quero amar o meu povo. Eu quero servir o meu povo. Eu quero estar aqui. Ela veio de muito longe, para mim não é uma distância tão grande. É mais perto do que para ela, que veio lá do Canadá para amar esse povo. E, irmãos, aquele amor constrange. O amor de Cristo nos constrange. O amor de Cristo na vida daquela mulher me constrangeu. E eu queria estar com ela lá toda semana. E a gente caminhava nas ruas e falava com as pessoas e orava com as pessoas. Falava com as pessoas e orava com elas. E a gente teve a oportunidade de fazer um grande evangelismo, de forma que muitas pessoas entregaram o coração para Jesus e a gente começou a visitar de casa em casa as pessoas que entregaram o coração para Jesus. E a gente fazia um discipulado com elas. A gente falava, né, como que é servir a Jesus, como é seguir a Cristo e como a gente pode desenvolver o nosso relacionamento com Cristo. E era muito bom. Até que se tornou inviável ir de casa em casa e a gente orou por um local. E aí Deus nos deu a graça de alugar um lugar. E a gente pedia para que eles fossem até lá. E aí eles iam até lá e as famílias iam levando seus filhos, né? E geralmente não eram famílias pequenas, né? Famílias de 5, 6, 8, 9, 10. Tinha uma família de 11 crianças. Então, as mães iam e levavam, né, seus filhos, e a gente tinha um tempo de louvor, um tempo na palavra de Deus, a gente ensinava a palavra, e ao longo do tempo, os adultos acabavam arrumando outras coisas para fazer, mas o caminho já havia sido ensinado para as crianças. Então, adivinha o que aconteceu? Mesmo quando a mamãe não podia ir, as crianças iam todas, sem faltar um domingo. Amavam estar lá. A gente chegava, elas já estavam na porta esperando a gente. Elas se penduravam no pescoço. Quando atrasava, elas ficavam preocupadas se não ia ter. E eu vou falar bem sinceramente para vocês. Deus, ele falou para os nossos corações muito claramente que a obra dele ali era com as crianças e que a gente tinha que alcançar as crianças. A gente tinha que amar aquelas crianças. E aí, daí o entendimento que aquele ministério é o amor de Deus Pai por seus filhos. E o amor de Deus Pai por seus filhos é enorme, né? A gente passou por várias dificuldades lá no ministério, por várias razões. Várias vezes eu pensei, eu acho que o tempo aqui acabou, mas Deus, o amor de Deus Pai por seus filhos é tão grande que Ele nunca permitiu que aquela obra fechasse. Ele sempre tocava no coração de alguém para que pudesse ir e a obra continuar. Incrível! Então, desde 2001, nós estamos em 2019, né, 18 anos de ministério no México 70. E eu vou falar para vocês que eu nunca vi, em todo o meu tempo de conversão, desde os 16 anos, eu nunca vi um lugar onde tantos milagres aconteceram como ali. De curas impressionantes na minha frente. Tipo, ora e a pessoa fica curada na hora. De bar virar ponto de pregação.
de vidas transformadas, assim, do inferno para o céu ali na tua casa. Deus trabalhava poderosamente no meio daquela simplicidade, no meio de um povo com coração de uma fé simples como a de uma criança. E só que chegou um tempo que eu precisava decidir se eu ia servir lá integralmente ou aqui. Não dava para fazer as duas coisas mais. E aí, graças a Deus, Deus levantou um grupo de pessoas que continuou indo e foi mudando as pessoas, mas a obra nunca acabou até o dia de hoje. Eu estou falando de uma forma muito resumida, né? Mas só para vocês entenderem um pouquinho sobre o começo daquela obra. Mas é impressionante para mim, irmãos, que Deus, ele ama as crianças, e esse ministério, ele é a demonstração pura da graça de Deus e do amor de Deus por aquelas crianças que não estão longe de nós. Muitas crianças da minha época hoje são adultos, são pais e são mães, e estão indo em igrejas, estão servindo ao Senhor, e todas elas guardaram a semente, né? E realmente vale a pena investir numa criança. Sabe por quê, irmão? Porque é uma vida inteira que é ganha. Imagina o quanto uma criança ela é poupada de quebra-cabeça, né? Quando ela é alcançada com a verdade, com a palavra de Deus, quando ela conhece Jesus. Ela pode até se desviar, mas ela sabe onde voltar. E é o que nós temos visto, né? Então, de forma muito resumida e simples, eu queria só dar essa introdução para vocês sobre o Ministério do México 70. A Bruna vai falar mais sobre o Ministério hoje. Mas por que eu falei isso, queridos? Porque como hoje o culto é especial de missões e o Ministério do México 70 é o nosso campo missionário, vocês precisam entender, né, o que é isso, conhecer o que é isso e principal, né? Como fazer parte disso, porque a gente fala que é a missão da igreja. E quem é a igreja? Somos nós, somos todos nós. E eu acredito de verdade que de alguma forma todos nós podemos estar envolvidos nesse ministério. De alguma forma, todos nós podemos estar envolvidos. Nós temos uma necessidade muito grande, a Bruna vai falar isso depois, de pessoas para ensinar ali. E eu vou falar uma experiência pessoal para você. O pastor Tim falou uma coisa para mim que nunca mais eu esqueci. Ele falou: olha, se você ensina uma criança e ela entende o que você fala, você é capaz de ensinar qualquer pessoa. E aquilo me encorajou muito. Eu falei: nossa, eu tinha tanto medo de ensinar a Bíblia. Nossa, quem sou eu? E ele falou: experimenta. Simplesmente fala aquilo que você sabe. E eu tentei, e foi maravilhoso. A resposta foi imediata. Eu perguntei logo em seguida: o que vocês aprenderam? Que Jesus é meu Salvador. Por quê? Porque Ele morreu na cruz por mim. E agora você está indo para onde? Agora estou indo para o céu. Eu falei: glória a Deus, é isso aí. Vocês entenderam. E aquilo quebrou meu coração e eu falei: não, é isso aí. É simples, não precisa complicar. Eles entendem tudo. É o melhor ministério que existe. É ensinar criança, porque é simples, é fácil e eles absorvem tudo. Você não tem dor de cabeça que você tem com adulto quando você serve criança. E ali eu falei: glória a Jesus. É isso mesmo. É simples, é fácil, é isso que eu vou fazer. E realmente, irmãos, foi maravilhoso. E sempre é maravilhoso. Então eu quero encorajar todos vocês, ou é pai ou mãe, ou seja, tem a responsabilidade de ensinar seus filhos a palavra de Deus, ou você ainda não é pai e mãe, mas todos nós temos esse chamado de Deus, de não deixar que as crianças venham a Jesus. E nós, como igreja, temos uma história muito linda com crianças. Eu não sei se você sabe, mas quando nós estávamos na Prefeito José Monteiro, ainda alugando no Altos, era um espaço pequeno e a gente ainda tinha muito espaço para adulto, mas não tinha mais espaço para as crianças, né? Não sei se todos lembram disso, mas o espaço para as crianças era muito limitado e a gente começou a orar para Deus nos guiar a um lugar novo, porque não tinha espaço para as crianças. Irmãos, nós já tínhamos orado várias vezes, mas as portas continuavam fechadas. Mas quando a necessidade das crianças chegou,
a gente viu Deus fazer assim, ó. Deus, Ele nos trouxe para cá, Ele abriu... Vocês não têm noção, as pessoas entram aqui hoje, elas falam, nossa, que igreja linda, que estrutura legal, mas isso aqui foi o amor de Deus pelas crianças. Ele nos deu um prédio inteiro na frente, com um monte de sala, para a gente dividir as crianças por idade, para poder ensiná-las a palavra de Deus. E o nosso testemunho como igreja em relação ao amor de Deus por crianças é enorme, é grande. Irmãos, e como eu quero que todo mundo entenda isso, todo mundo que faz parte desse corpo precisa entender. Se Deus te chamou para fazer parte dessa igreja local, você precisa entender que Deus tem um plano para as crianças aqui. E nós hoje não estamos vivendo ainda tudo que o Senhor tem para nós, mas nós queremos viver, nós queremos viver, nós queremos ver crianças sendo alcançadas de várias formas. Seja através da ONG Eu Sou, seja através do Ministério Infantil. O Ministério Infantil é uma bênção, porque eles ajudam os pais a ensinar a palavra de Deus, mas a responsabilidade continua dos pais, não é? Mas nós queremos crescer, irmãos, nós queremos ver Jesus alcançando, transformando as vidas de muitas crianças. E você sabe quanto Satanás, ele tenta alcançar as crianças. Você vê a televisão, você vê nas escolas o livro de material que está tentando ser divulgado, é para corromper a mente dos pequeninos, é para realmente confundi-los sobre Jesus, o que é verdade, o que é correto. Mas nós temos um papel importantíssimo como igreja, né? Como igreja de Deus, como igreja de Jesus. Nosso papel é não deixar que elas fiquem confusas, é esclarecer, é trazê-las a Jesus. E nós queremos avançar nisso, amém? Eu quero que você entenda isso, ore por isso e faça parte disso. E eu acredito que para nossa introdução tá bom. Depois a gente fala um pouquinho mais. Eu quero meditar com vocês hoje, depois da gente ter falado dessa pequena introdução, eu quero falar sobre o tema que é uma ordem. É a grande comissão. Quando Jesus Cristo ele veio à Terra, ele veio com uma missão. A missão dele era a cruz. Ele morreu na cruz. E por que ele tinha que morrer na cruz? Para nos salvar dos nossos pecados. Amém? Então, essa foi a missão do Senhor. Ele morreu, ele pagou os nossos pecados, e todo que nele crê não morre, mas tem a vida eterna. Então é simples, o evangelho é tão simples, né? Então todos nós conhecemos Jesus, somos salvos do inferno para sempre. Só que ele foi embora, ele deu uma ordem, ele falou, olha, agora é com vocês, e eu quero ler com você. Essa ordem se chama a grande comissão. É a ordem de Jesus à igreja, aqueles que foram salvos, aqueles que foram alcançados na missão dele, a terra que é a cruz. Então, eu quero ler com você Mateus capítulo 28, dos versículos de 18 a 20. Diz aqui, então, Mateus 28, de 18 a 20. Então Jesus aproximou-se deles e disse, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então Jesus, ele cumpriu a missão, ele morreu pelos nossos pecados, ao terceiro dia ele ressuscitou, ele provou que é Deus, e ele diz o seguinte, olha, foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, ou seja, não há nome maior do que o de Jesus. Portanto, ele dá agora a ordem, vão e façam discípulos de todas as nações. Irmãos, presta muita atenção na ordem, vão e façam discípulos de todas as nações. Nós não podemos nos acomodar como igreja do Senhor e pensar que, olha, nós estamos aqui, então quem quiser que venha. Jesus, a ordem dele é vá, vão, ide. Existe a necessidade dessa locomoção, do se levantar, do agir, de ir ao encontro. E é isso que nós estamos tentando cumprir com essa missão no México 70.
E Jesus, ele dá essa ordem para todos nós. Ele fala: vão, façam discípulos de todas as nações. Poxa vida, seria complicado para nós ir até o Japão, o Canadá, até o Sudão, até a África do Sul para fazer isso. Mas a gente tem a oportunidade de fazer isso aqui mesmo, na nossa cidade. A gente pode ir e fazer discípulo. A gente pode ensinar o que tem aprendido. Veja o versículo 20: ensinando a obedecer tudo que eu lhes ordenei. Então, é simples. Aquilo que você aprendeu com o Senhor, você passa para outro. E a promessa do Senhor: e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Então, assim, Jesus falou: toda autoridade está no meu nome e eu estou enviando você. Então, você não vai sozinho, você vai na autoridade do nome de Jesus. E ele fala: e não fica com medo, porque eu estou com você. Infelizmente, a igreja, ela olha para essa ordem de uma maneira muito leve, né? Ah, tá bom, Jesus deu uma ordem. E a gente continua a viver a nossa vida como se a ordem de Jesus, né? Infelizmente. Vai ver que alguém entendeu e alguém vai fazer, mas eu estou ocupado. Eu tenho minha própria vida, eu tenho minhas próprias coisas. E, irmãos, eu quero gritar de todo o meu coração, porque nós vivemos numa época triste, miserável, onde a igreja se desviou. Ela se desviou do evangelho, ela se desviou de Jesus, ela segue outro evangelho, outro Cristo, que não é o bíblico. E a igreja hoje, ela foi tão bombardeada por falsas doutrinas que ela acabou sendo contaminada, e agora a igreja, ela acredita que ela vai para a igreja atrás da sua própria bênção. Elas não vão para a igreja para adorar o Senhor e para ser fortalecida na fé, para poder fazer a obra de Deus, para fazer a missão que Jesus mandou, para conhecer Cristo e fazê-lo conhecido. Não existe mais isso no coração do povo. Não existe o entendimento claro que nós existimos hoje como igreja salva em Cristo para conhecer Jesus e fazê-lo conhecido. É simples. Mas a igreja se desviou de tal maneira que ela acredita que ela vive, não é para entrar na missão de Deus ou cumprir a missão de Deus. Ela vive para que Deus cumpra a vontade dela. Então nós temos nossos próprios planos. E como que a gente vive? Jesus me segue. Jesus faz o que eu quero. Jesus faz a minha vontade acontecer. Então a gente se desviou completamente. A igreja está completamente desviada dos caminhos do Senhor, totalmente desviada do evangelho, da vida em Cristo. As pessoas estão vivendo as suas próprias vidas e me admiro porque a força é tão pouca, porque as pessoas estão tão fracas espiritualmente. Essa ordem, irmãos, ela não pode ser entendida de uma forma banal. Se um treinador te fala o que você tem que fazer para você ficar ótimo no esporte, você vai fazer. Se o teu chefe fala quais são as ordens para você continuar empregado, você vai cumprir. Qualquer soldado na guerra, se ele quer cumprir a missão para continuar a guerra, ele tem que obedecer o comandante. E se ele não obedecer, ele está fora. Ele obedece. Mas o povo de Deus, irmãos, o povo que foi salvo do inferno para sempre, ele faz pouco caso da ordem que o Salvador dá. Infelizmente, essa é a realidade. É como se nós tivéssemos um prédio em chamas e a gente estivesse preocupado com se o quadro na parede está bem posicionado. Vai ficar bem nessa parede ou naquela? Não sei. O prédio está em chamas. Pessoas estão morrendo. Mas a gente está preocupado com o quadro, né? O quadro tão bonito. Talvez fica mais bonito naquela parede do que nessa. E a gente está assim. A gente está distraído. A gente está distraído com as nossas próprias necessidades, cuidando do nosso próprio umbigo. Aliás, a vida é tão dura para todos nós. Quem se importa com a missão de Cristo? Alguém vai se importar. Se não clamarem a mim, as pedras vão clamar. A obra é de Deus e Ele vai levantar os dele para cumprir a obra dele. O problema é, você está ouvindo a voz do Senhor
Você é do Senhor? Você faz parte da grande comissão? Você é a igreja do Senhor? É algo a se pensar. Romanos 10:17, ele diz: consequentemente a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. É muito simples, irmãos. A fé vem pelo ouvir da palavra. O nosso chamado não é converter as pessoas. O nosso chamado é semear a palavra de Deus. E se nós fizermos isso, Deus é quem garante que a fé vai vir. A fé vai brotar no coração das pessoas. A obra quem vai concluir é o Espírito Santo de Deus. A nossa parte é a mais fácil. Nós somos os semeadores. Qualquer um de nós pode semear. Porque o poder está na semente. E a semente é a palavra de Deus. E ela nunca volta vazia. Ela sempre cumpre o que o Senhor manda cumprir. Vocês entendem isso, irmãos, de coração? Então todos nós podemos estar engajados nessa grande comissão, nessa grande ordem que Jesus nos deixou. Ele poderia enviar anjos, irmãos, para falar do amor dele, do perdão dele a outros. E não é qualquer mensagem que a gente é incumbido de levar, é a mensagem da salvação, é a mensagem que pode transportar uma pessoa morta em seus pecados para o reino do céu. Então é a maior mensagem do mundo. Eu não sei quantos entendem isso, mas a mensagem da salvação, ela é simples e ela é poderosíssima, porque ela faz com que aquela pessoa que acha que Deus não a ama, como a gente viu com Mateus, né? A gente está estudando o Evangelho de Lucas, e o nosso último estudo foi sobre o chamado de Levi, Mateus, para quem não sabe, e a gente viu que ele deu uma festa e chamou todos os amigos dele, porque ele queria que eles também ouvissem essa mensagem. E quando a gente conhece a Cristo e a gente é transformado pelo poder do Evangelho, a gente deseja isso, a gente deseja que o máximo de pessoas possível ouça. Porque imagina a situação, irmãos, uma pessoa que não conhece Jesus, né? A palavra de Deus é muito simples, ela é clara. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então aquelas pessoas que não estão em Cristo, ou que não foram alcançadas pela fé em Cristo, elas continuam como sempre estiveram. Como? Mortas espiritualmente, separadas de Deus. Esse é o caminho da humanidade. O pecado separou o homem de Deus. As pessoas estão longe de Deus. Não adianta você ouvir aí fora músicas, né? Parece que agora se popularizou louvores, né? Então você ouve todos os credos e religiões cantando louvores. As pessoas de todos os lugares agora falam misericórdia, né? Como se elas entendessem o que é misericórdia, né? Todo mundo fala: ai, graças a Deus, vai com Deus. É um povo que, meu Deus, né? Se cresce tudo que fala, era um povo bem convertido e bem santificado. Mas o que eu quero dizer é que a linguagem da igreja, ela se dissolveu no meio do povo e houve aquela mesclada, né? A gente estava comentando isso na Comunhão dos Lares. A igreja se conformou mais com o mundo e cada um está buscando seus próprios interesses e não os de Cristo Jesus. E de contrapartida, o mundo agora está mais gospel, o mundo está agora mais, né? Dá uma impressão de que está todo mundo no mesmo caldeirão, né? Está todo mundo bem, né? Isso é assustador. Isso é muito assustador. Isso é de arrepiar. Então, a gente precisa parar, irmãos. Se a gente está seguindo Cristo correto, se a gente está vivendo o Evangelho correto, o que nós estamos fazendo com as nossas vidas, irmãos? Esse é o tempo de parar e repensar tudo. Eu coloquei algumas razões pelas quais nós devemos ter urgência em falar do amor de Cristo. Se você quiser anotar, são 4. Primeiro, Cristo nos ordenou a cumpri-la. É uma ordem. E simplesmente porque é uma ordem, nós vamos obedecer. Nós vamos usar nosso tempo, nossos recursos e nossas habilidades para alcançar vidas para Cristo. Você sabia que a sua família, ela é uma bênção de Deus, é um recurso que Deus te deu para
para que as pessoas conheçam Deus na tua vida. Teu casamento é um testemunho de quem Jesus é. Enquanto o mundo fala uma coisa, eles estão vendo a palavra de Deus estampada no teu casamento. O modo que o marido trata a mulher trata o marido. Tudo isso está testemunhando quem Jesus é na sua vida. Então a tua família é para a glória de Deus. Os teus filhos são para a glória de Deus. O teu trabalho é o maior campo missionário. A tua honestidade, a tua pontualidade, a tua hombridade, tudo isso testemunha qual Deus que você serve. Isso é um campo espiritual. Sem abrir a boca, você testemunha que você é diferente, que você não é mais um na multidão, que Cristo é o teu Senhor, que você tem alvos maiores na tua vida. Isso é poderosíssimo. Tudo que nós temos, irmãos, tudo que nós somos, tudo que nós fazemos é para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Se nós não entendermos isso, nós precisamos pedir para que o Senhor nos ajude a entender isso, porque nós estamos perdendo tempo e nós vivemos em momentos, nos últimos dias, é um momento em que nós precisamos mais do que nunca estar preparados para nos encontrar com o nosso Senhor. Ele está voltando, Ele nos deu uma ordem, Ele vai nos cobrar, Ele vai nos pedir. Você conhece a Bíblia, você sabe a palavra de Deus. Eu sei que hoje a gente vive num tempo que a gente só pega o que interessa, a nossa memória seletiva, sei lá, a gente só pega o que interessa e a gente pula sem peso na consciência outras coisas que não interessam a gente na palavra de Deus. Talvez pela gama de informação tão grande, né? Internet, muita informação, muitos áudios, muitos vídeos, muitos links. As pessoas já banalizaram a palavra de Deus, já colocou tudo no mesmo pacote. E não é assim, irmãos. Nós vivemos dias maus, nós vivemos dias terríveis, e se nós não atentarmos, nós somos levados pela correnteza. A gente precisa pedir ajuda de Deus, a gente precisa ajudar um ao outro. Eu oro que Deus abra os nossos corações e os nossos olhos essa noite. Então, falar do amor de Deus é uma ordem, a gente não faz como algo legalista, não, a gente faz por gratidão a Deus, a gente faz por obediência e amor ao Senhor. É por isso que nós fazemos. Eu tenho que ler Marcos 8, de 34 a 38 para você. Presta atenção, diz assim, Marcos 8, de 34 a 38. Então ele chamou a multidão e os discípulos. É uma boa pergunta. Você é um discípulo de Cristo? Você está seguindo a Cristo? O discípulo, ele é um aprendiz. Ele está aprendendo com Cristo. Nós andamos com Cristo e aprendemos com Cristo, né? Então ele é o mestre, nós somos os aprendizes. É isso que o discípulo faz. E o mestre falou, vão e falem do meu amor. Contem às pessoas que não têm esperança do céu, prestem atenção nisso. Contem às pessoas que não têm esperança do céu que eu paguei o preço dos pecados dela. Você já parou para pensar nessa informação? As pessoas estão achando que elas precisam de religião para Deus, para ganhar pontos com Deus, para que elas tenham alguma bênção de Deus. E aí as igrejas neopentecostais falam que elas precisam pagar dinheiro para que elas sejam abençoadas, né? É igual qualquer religião. Uma fala que é pular o muro do cemitério, a outra fala que é fazer um despacho, a outra fala que é subir umas escadarias de joelho. Cada uma fala uma coisa. Você quer ser abençoado, você tem que pagar alguma coisa, você tem que fazer alguma coisa. Mas a mensagem que a gente vai levar às pessoas, prestem atenção nisso, é que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o próprio Filho. Quem é pai e mãe aqui sabe que a gente não dá nosso filho para ninguém, por nada. A gente morre no lugar deles, mas a gente não entrega o filho para ninguém. Deus amou o mundo. O exemplo de Deus para demonstrar o amor dele não poderia ser melhor. E hoje eu entendo com muita clareza. Deus, ele amou o mundo de tal maneira que ele deu seu próprio filho, para que todo que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Você acha que uma pessoa que está desesperada, achando que está longe de Deus, que entende que está longe de Deus, que sabe que não tem a esperança da eternidade, da vida eterna, quando ela ouve essa notícia de que os pecados dela foram perdoados, irmão, ela crê nessa mensagem, claro. Quando ela crê nessa mensagem, você está dando a essa pessoa a oportunidade de ser salva, de ser transportada em um segundo do inferno para o céu.
assim. É simples, né? É muito simples. Então presta atenção nisso aqui. Então ele chamou a multidão, os discípulos, e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então eu vou repetir. Quando Jesus fala se alguém quiser me acompanhar ou ser meu discípulo, ele precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir. Negar a si mesmo é falar: eu não vivo para mim mesmo mais. Amém? Amém? Negar a si mesmo é: eu não vivo para mim mesmo mais. Agora eu vivo para Cristo. Meus alvos, meus objetivos, eles estão em Cristo. Então eu não vivo mais para mim mesmo. Eu nego a mim mesmo, porque agora eu vivo para Cristo. Eu tomo a minha cruz e eu continuo a seguir o Senhor. E tomar a cruz é um instrumento de morte, quer dizer que a minha carne não tem mais vez. A gente fala: Senhor, me usa como queres. Aí a necessidade é de pessoas na porta. Ah, mas não é isso. Ah, Senhor, me usa como queres. Leva uma palavra para os meus cordeirinhos. Ah, não, mas Senhor, me usa como queres. E as oportunidades não param de vir. Aquele que quer seguir a Jesus, ele nega a si mesmo, ele toma a sua cruz. E assim está seguindo. Pois quem quiser, presta atenção, salvar a sua vida, perderá. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Vocês estão entendendo isso? Sim ou não? Jesus está falando: aquele que perder a sua vida por amor a meu Evangelho vai achar, mas aquele que amar a sua vida mais do que a mim, o Evangelho, vai perder a sua vida. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca da sua alma? Se alguém se envergonhar de mim, das minhas palavras nesta geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai por seus santos anjos. Então, irmãos, é hora da gente parar de se boicotar, de se enganar, né? O Evangelho é simples, é poderoso, mas é sério, né? É sério. As palavras do Senhor, elas são muito sérias. João 14:21 diz assim: quem tem meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Então, quando a gente ama Jesus de verdade, a gente faz o quê, irmãos? A gente obedece, né? E a ordem é simples. 2. Segunda razão: as pessoas estão perdidas em Cristo. A gente sabe que sem Cristo elas continuam mortas espiritualmente. 3. As pessoas estão famintas por Deus. Você já experimentou falar do amor de Deus para alguém? Você já experimentou orar, oferecer oração para alguém? Quando a gente estava aqui falando para os vizinhos: posso orar por você? Todos aceitaram. Todos. As pessoas estão com fome e sede, irmãos. É incrível isso, porque na mesma proporção, na mesma medida que a igreja está se isolando, a igreja está ficando cada vez mais egoísta, mais preocupada consigo mesma, a fome lá fora está aumentando. As pessoas estão cada vez mais confusas, porque falam que a verdade é errada, que certo é errado, que o errado é certo. As pessoas estão desesperadas com a violência, elas estão desesperadas com a falta de dinheiro, elas estão desesperadas com tanta coisa. Os peixes estão pulando no barco. E a igreja está completamente distraída, porque está preocupada com seus próprios problemas. Então, irmãos, é hora da gente abrir os olhos. As pessoas têm fome de Deus. Jesus, ele falou: a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. E ele falava com a samaritana no poço, com o Zaqueu em cima da árvore. Ele ia atrás de pessoas que ele sabia que achavam que não tinham a mínima chance com Deus, né? Que Deus não se importava com elas, e Jesus ia até elas. Aí fora, irmãos, há muitas pessoas assim, que acham que Deus não quer saber delas, mas a gente pode falar que Deus ama essas pessoas, que Ele deu o próprio Filho para morrer por elas, que se elas crerem, elas podem ir para o céu. Jesus, ele falou: os campos estão brancos, estão maduros, o que falta, sabe o que é? Trabalhador. Ele fala: orem para que o Senhor envie trabalhadores. E é o nosso clamor essa noite, que o Senhor levante pessoas, porque a obra é grande, os campos estão brancos. E a quarta razão é a urgência.
nós não vamos ter as oportunidades que nós temos hoje. O diretor daquela escola que a gente se reuniu enquanto construía aqui, Armando, se não me engano, né? Ele falava, olha, venham sempre, e a gente ia várias vezes. Ele não é mais diretor lá. Aquela oportunidade se fechou. E quantas outras oportunidades, irmãos, hoje nós temos para falar do amor de Cristo e que amanhã nós não vamos ter mais. Então essa é a hora de aproveitar. A gente não pode esperar mais. Não há mais tempo para esperar. Está cada vez mais difícil o acesso nas escolas para falar do Evangelho e em outros lugares também. Então a gente não sabe se vai haver uma perseguição no nosso país um dia. Nós estivemos muito perto. A gente não sabe o dia de amanhã. Essa liberdade que nós temos de louvar a Deus e falar do amor de Deus, ela pode acabar sim. Então esse é o tempo. Esse é o tempo de falar do amor de Deus. E 1 Timóteo 2,3 fala, isso é bom e agradável perante Deus nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Irmãos, eu não vou falar mais, porque o tempo acabou. Mas eu vou falar uma coisa para vocês. Deixa eu ver se tem uma outra coisa. Orem, irmãos. Eu simplesmente peço que você ore para que o seu coração não endureça. Quando Paulo ele fala em Efésios sobre a armadura do cristão, ele fala sobre o calçar os pés com as sandálias do Evangelho da Paz. Você já viu um soldado numa guerra sem bota? Ele está perdido. Ele está perdido. Aquela guerra está perdida. Para nós, como cristãos, como soldados de Cristo, falar do amor de Deus é fundamental, é vital nessa batalha espiritual que a gente vive. De forma que se a gente não fizer, a gente está distraído. A gente já foi eliminado nessa guerra. Então é muito importante a gente estar totalmente preparado, né, para as batalhas espirituais. E falar do amor de Cristo não é só uma ordem, mas é vital para nós. Eu só quero terminar com uma exortação final. E essa exortação é que obedecer esse mandamento de Cristo é uma questão de vida e morte, né, para as pessoas. Se nós tivéssemos, irmãos, por 5 segundos uma visão do inferno, eu acredito que todos nós íamos sair daqui e falar urgentemente com aquela pessoa que nós amamos, ou mesmo que nós não conhecemos tanto, mas a gente ia falar sobre o que Jesus fez por elas, porque a gente não queria perder um segundo para que deixando que essa pessoa morra sem ouvir a verdade, porque no inferno ele é real, ele existe, ele é reservado para todos. Para todos que não conhecem o Senhor, que negaram o nome dele. E a verdade é que todos nascem pecadores e separados de Deus. Todos nascem separados de Deus. E as pessoas precisam conhecer a verdade de Jesus e crer no que ele fez por elas, a fim de que elas sejam salvas. E nós temos essa responsabilidade enorme de anunciar o que Jesus fez por elas e o quanto Deus as ama. A palavra de Deus fala que é o ministério da reconciliação esse. E eu estou já terminando, só um minutinho. Antes de eu ir para Recife na conferência, eu fui no velório do marido da irmã Noêmia, seu Araújo, 90 e poucos anos já. E ali estava a irmã Noêmia. Vocês conhecem a irmã Noêmia? Todos conhecem a irmã Noêmia? Uma graça, né? Uma fofura. Guerreira em oração. Ela já não pode andar, por isso que ela não vem mais nas orações. E ela falava de Jesus para todo mundo que entrava. Ó, ele tem esperança da vida eterna. Você tem? Jesus te ama. Jesus morreu para pagar os seus pecados. Aí entrava o outro. Meu neto, olha para o seu avô. Ele está nos braços do Senhor agora. Você tem essa esperança. Você conhece Jesus. Ela falava para toda a família dela e para todos que visitavam. Você conhece Jesus? Você conhece Jesus? Você conhece a palavra de Deus? Aí ela falava, olha,
tem essa igreja que prega o evangelho. Aí falava da gente, prega a palavra, você precisa ir lá. Ela falava de Jesus para todo mundo, que ela tinha uma urgência no coração dela. E eu falei, meu Deus, que paixão, que lindo, que exemplo, que coisa doce, né? A pessoa, eu podia imaginar, ela poderia estar falando, reclamando, né? Porque já não posso andar, já estou velha, perdi o marido. E ela estava cheia de Deus, cheia do Espírito Santo de Deus, cheia do amor de Deus, preocupada com a eternidade das pessoas, onde as pessoas vão passar a eternidade delas. E eu quero esse coração, irmãos. Eu quero que nós tenhamos esse coração, né? Com que temos nos preocupado. Seja o que for, isso é secundário, porque há algo mais importante do que tudo. Nós temos uma grande missão a cumprir. O Senhor Jesus é quem nos chama e é Ele quem nos envia, nos fala para compartilhar do amor, do que Ele fez com todas as pessoas do mundo. E eu vou terminar com esse versículo, 2 Coríntios 5, 19 a 20, que fala assim: Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. Irmãos, essa é a mensagem da igreja. Nós somos embaixadores de Cristo. E a nossa missão é continuar a missão dele. Ele veio para salvar, ele pagou o preço, mas agora ele fala, agora é com vocês. Ele poderia enviar anjos, mas ele fala, não, eu quero que os redimidos, eu quero que aqueles que experimentaram a minha graça sejam agora o porta-voz, os mensageiros dessa grande mensagem de salvação, para que as pessoas possam ver a sua vida, aquilo que eu fiz em você, e então acreditar que eu estou vivo, que eu as amo e que eu as salvo. Amém? Eu quero orar. Pai, obrigado. Eu te louvo porque eu acredito que o Senhor falou conosco essa noite, Senhor. Eu acredito que a tua mensagem é simples, mas só tu sabes onde está nosso coração, Senhor. E eu peço, Senhor, que o Senhor faça um milagre em nosso meio, Deus, um despertar espiritual, Deus, que traga, Senhor Deus, um grande despertar espiritual no nosso meio. Que o Senhor derrame sobre nós do teu Santo Espírito, o teu poder, Senhor, para que nós possamos ser cheios, ó Deus, do teu amor, a fim de que nós possamos testemunhar, falar do que temos visto e ouvido, do que nós temos experimentado contigo, Senhor, porque há muitas pessoas mortas lá fora, perdidas lá fora. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, que o tema é: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Nós não queremos terminar esse Evangelho, Senhor, e não aplicar o que nós aprendemos, Senhor. Deus, esse é o momento, essa é a hora, Senhor. Desperta, Deus, todos os que dormem, Senhor. Que a luz de Cristo resplandeça sobre nós, a tua igreja, Senhor. Que nós possamos viver como igreja salva, como igreja resgatada, como igreja transformada pelo teu poder, Senhor. A obra é tua, Deus. Nós estamos aqui e eu oro por corações despertos que digam: eis-me aqui, Senhor. Usa-me como queres, Senhor. Eu oro, Pai, e eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, eu vou passar a palavra para a Bruna. E desculpa porque eu avancei um pouco, eu só tinha 45 minutos.